Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. A Bíblia fala a respeito do anticristo. É verdade que ela fala muito mais do Cristo do que propriamente do anticristo. Mas ele também é citado e assim, ele tem vários títulos. Homem do pecado, filho da perdição. Com certeza muitas pessoas que às vezes até não são convertidas ainda, em algum momento, aqui mesmo na plataforma, já ouviram essa palavra anticristo. Ele sempre foi pregado, ensinado na igreja, inclusive, e se está na Bíblia, é porque a gente precisa saber algumas coisas. Aliás, tudo que nós necessitamos entender a respeito dele está na palavra de Deus. No entanto, existem muitas inverdades. O João, o apóstolo, ele falou que tem o espírito do anticristo que já está aí, e uma das coisas é fazer todo mundo, principalmente o povo de Deus, entender de forma equivocada, de forma errada. No vídeo de hoje, o tema deste vídeo é inverdades sobre o anticristo. Nós vamos comentar algumas dessas ideias que todo mundo tem, mas não percebe que a Bíblia fala muitas vezes o oposto. Olha só, as pessoas têm sempre a ideia de achar que o anticristo ele é um imitador de Cristo. Isso é uma inverdade, nós vamos ver já já. Outra inverdade, todo mundo diz que o anticristo vai nascer ou já nasceu, no caso de uma mulher. Até mesmo com isso imitando o próprio Cristo. E mais uma inverdade que é muito comentada, e é a que mais eu vou falar no vídeo de hoje, é que ele vai fazer um acordo de paz, ou o acordo de paz. Ou seja, ele vai ser um pregador, um anunciador de uma falsa paz que ele vai trazer ao mundo. Quando ele se manifestar, então vai ter esse período que vai dar certo, o mundo vai ficar em paz. Isso também é uma inverdade muito grande, por sinal. E a gente vai ver aqui. Bom, para começar, a palavra anticristo, esse nome ele é usado 2 vezes na primeira e na segunda carta do apóstolo João. Todo e qualquer outro livro da Bíblia cita outro nome ou outra expressão para anticristo. Mas vamos lá, ao pé da letra, né? O que significa anticristo? Quer dizer contra Cristo, não é a favor, é inimigo. Então essa é a primeira definição que eu até coloquei aqui. Então assim, se ele é contra Cristo, ele é contra o Messias, tanto é que seria anti-Mashiach, anti-Messias o nome, e naturalmente, sendo contra o Messias, vai ser contra a Torá. O apóstolo João declarou que o espírito dele já está por aí. Se é desta forma, fica fácil para a gente entender uma coisa. Anticristo contra o Messias, contra Cristo e contra a Torá, ou seja, os mandamentos, as leis, as instruções de Deus. Não é à toa que você já ouviu falar que a lei passou, né? Esse período nós estamos na graça, sim, mas a lei e a graça sempre andaram juntas e a graça é exatamente não temos mais que fazer expiação por nossos pecados, porque o Messias já fez por nós, Cristo. No entanto, de maneira nenhuma, os mandamentos, as instruções foram abolidas. Muito pelo contrário, Jesus veio provar que é possível nós conseguirmos fazer esses mandamentos, realizar, obedecer. Então, assim, o espírito do anticristo já está aí e ele está dominando. Ele infiltrou dentro de igrejas, ele infiltrou dentro do povo de Deus para colocar esse entendimento de que acabou os mandamentos do Senhor. E tudo que Jesus ensinou foi dentro dos mandamentos. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Os ensinamentos de Jesus são os mandamentos já descritos
na palavra de Deus. Então, assim, essa definição a gente precisa ter aqui, ó, no entendimento. Anticristo não é imitador de Cristo, e sim contra ele, inimigo. Então vai ser contra o Messias, vai ser contra os seus mandamentos, contra a Torá. Outra coisa, né, que todo mundo pensa, será que ele já nasceu ou ele ainda vai nascer? Bom, a Bíblia não diz que o anticristo vai nascer, mas diz que ele vai se manifestar, ele virá do abismo. Abismo tem um nome específico, hebraico, terrom, como você está acompanhando aí na tela, né? O CH tem o som do nosso R, terrom, abismo, e assim, ele sai do abismo e vai emergir, vai aparecer pelo mar, provavelmente mar Mediterrâneo. Quando a Bíblia vai falar de algum mar, ela cita o nome dele. Mas quando é o Mediterrâneo, ela simplesmente coloca mar. Então, quer dizer, ele se manifestará ali naquele pedaço entre aqueles países. E outra coisa, a Bíblia diz que ele não vai nascer, Apocalipse fala isso claramente. Ele será revelado. Por quê? Porque ele é um ser diferente que já está no mundo, ou o seu espírito está aqui há muito tempo. Nos tempos antigos que Paulo citou, lá em Tessalonicenses, diz que alguma coisa impede dele se manifestar desde aquela época, há 2000 anos atrás. Então ele já existia, ele não vai nascer. O que impede ele? Muita gente diz ser o Espírito Santo, não está de todo errado, mas seria o tempo de Deus. Em outros textos bíblicos fala isso mais claramente. Mas outra coisa que a gente precisa entender, o anticristo jamais vai pregar a paz, jamais vai fazer um acordo, pelo contrário, ele vai conquistar 3 nações, ou seja, esses 3 países, esses 3 povos, ele vai fazer virar um só. Como que a gente sabe? Aquela visão que Daniel teve sobre 4 animais. O último animal, o mais terrível de todos, ele tinha 10 chifres. E dos 10 chifres, apareceu um que era bem pequeno, bem insignificante. Bom, esse chifre pequeno é o anticristo. Então, assim, quando ele se aparecer, ele vai ser insignificante. E depois ele se tornará o mais robusto, ele vai se destacar. Mas vamos ver algumas coisas importantes aqui em Daniel 7. Diz assim, ó, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então Daniel vê um animal que tem 10 chifres. Mas olha agora, estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Essa foto que tem aí é só uma figura ilustrativa para a gente entender que o animal tinha 10 chifres. A gente vai saber já o que significa, o que são esses 10 chifres. Mas aí aparece um outro pequeno, insignificante. Só que ele vai e abate, ele arranca os 3 primeiros. Agora vamos ver o que o próprio anjo que estava ali na visão de Daniel fala para ele a respeito desse chifre. Daniel ficou curioso para saber, eu quero entender o que é esse 4º animal, o que são os 10 chifres, e assim, o anjo vai explicar para ele. E o anjo disse assim, depois os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, porque o 4º animal era o 4º reino que iria aparecer na terra. Bom, o foco aqui é dizer que aqueles 10 chifres que estavam no 4º animal seriam 10 reis. Então, é uma coisa que aqui no canal eu falo muito, que o anticristo ele terá 10 nações, 10 aliados, 10 presidentes ou primeiros ministros que se aliarão a ele. Ok,
E o anjo continuou dizendo assim: depois deles, desses 10, se levantará outro. Então é o 11º. Esse é o anticristo, o qual será diferente dos primeiros. E abaterá 3 reis. Repare, o anticristo vai aparecer, ele é o 11º, e ele chega nos 3 primeiros chifres, ou seja, nos outros reinos, nas outras nações, e vai abater, vai destruir. E é claro, vai anexar. Então vai ficar um reino enorme. Anticristo ele vai pregar paz ou uma falsa paz no começo? Não, pelo contrário. Ele vai aparecer do nada, assim, o reino dele vai começar a crescer, ele destrói 3 nações e aí que ele se torna o mais robusto. Diz ainda: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a Torá. Olha a confirmação. O que é anticristo mesmo? É contra Cristo, contra a Torá. Então repare que é isso que ele vai fazer. Ele vai lutar contra os santos, né, o povo de Deus. Ele vai ser contra, ele vai mudar o que está escrito na Torá. Tudo que está ali relacionado aos mandamentos de Deus, ele vai alterar tudo. E diz ainda: e os santos lhe serão entregues nas mãos, por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo é 3 anos e meio. É interessante também que o pessoal fala que ele vai reinar 7 anos. Na verdade, não é bem isso. O que vai acontecer é que, no período da grande tribulação, as 2 testemunhas vão aparecer e pregarão por 3 anos e meio. No final da sua pregação, o anticristo ali já aparece, ele é revelado e ele mata as 2 testemunhas. Mas elas ressuscitam após 3 dias e são arrebatadas ao céu. Bom, eu não quero falar sobre esse assunto agora, né? Porque tem algumas linhas de pensamento aqui. Mas o que eu quero dizer é que após isso, o anticristo ele vai marchar contra Israel e ele vai conquistar. Ele vai se assentar no trono e reinará por 3 anos e meio. O templo, o 3º templo, ou o 4º, ou o 5º, provavelmente o 3º, estará lá. Os judeus farão os sacrifícios que não precisa mais fazer. Eu não concordo com esses sacrifícios. Mas assim, o anticristo vai lá e vai tirar esses sacrifícios. É exatamente isso que o anjo falou para Daniel. Então, estas são as inverdades e eu coloquei as verdades bíblicas para você. O anticristo é contra Cristo, contra a lei e os mandamentos do Senhor. O anticristo não vai nascer, ele vai ser revelado. Ele vem do abismo, lá de baixo, literalmente. E ainda o anticristo não fará acordo de paz. Ele vai ser um homem de batalha, um homem de guerra. Ele vai conquistar 3 nações e por isso ele se tornará de chifre pequeno, de um reino insignificante, ao mais robusto de todos. Ou seja, ele vai se destacar. Estas são as verdades que nós precisamos saber e, é claro, será destruído pelo nosso Cristo, o nosso Messias, com o sopro de sua boca. Mas aí é um outro assunto que eu quero falar em um outro vídeo. A propósito, eu estou gravando, estou fazendo um filme, né, com animação de toda a escatologia ou das partes mais importantes e vai ter a vitória do Cristo contra o anticristo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, eu sou uma voz que clama num deserto chamado YouTube. É muito difícil pregar a palavra de Deus nesta plataforma e agora está ficando mais difícil. Mas você pode me ajudar se inscrevendo, é de graça, compartilhando os nossos vídeos, deixando o seu like, porque aí a plataforma entende que o conteúdo aqui é relevante, ela vai notificar para mais pessoas. Me ajude a pregar a palavra de Deus. A gente tem também os Seja Membros, que são vídeos exclusivos que eu não posso falar abertamente aqui, mas se você entrar ali no plano prata, R$ 7,99 por mês, você vai poder assistir, ter acesso a todos esses vídeos
onde tem mais informações para você. Na verdade, o plano bronze, que é R$ 2,99, você já tem acesso a quase todos esses vídeos. E temos o canal das lives, primeiro link aqui da descrição, Autoajuda Bíblica, se inscreva lá também, porque a gente estuda a palavra de Deus. Aos domingos nós fazemos também orações para aqueles que necessitam. É isso, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.